Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. E sem perca de tempo, vamos colocar-nos de pé em referência à palavra do Deus Altíssimo, que Ele vai falar conosco nessa noite, porque o nosso coração anseia por Ele em terra seca, porque nós sabemos que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, nós estamos aqui de passagem. Abram as suas Bíblias aí em Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, irá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual eu falei se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensaria fazer-lhe. E no momento em que eu falar de um agente, de um reino, para edificar e para plantar, se fizer mal diante dos olhos, não dando ouvido às minhas palavras, então me arrependerei do bem que tinha te dito que faria. Agora vamos ler lá em 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas 7:14. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Esta mensagem traz por tema a casa do oleiro. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: desce à casa do oleiro, porque ali farei contigo. E Deus começou a falar com Jeremias quando ele viu o oleiro começando a fazer a sua obra sobre as rodas. E o vaso na mão do oleiro, ele se quebra, porque é necessário que o vaso se quebra na mão do oleiro, porque um coração aquebrantado e contrito não desprezará o Senhor. E o oleiro, ele molda o vaso conforme o teu olhar, conforme o teu querer, e faz desse vaso um vaso novo. Deus tinha para Israel um plano de um líder para a nação de Israel. Mas o povo se apressou, o povo começou a clamar, querendo um líder. E não era ainda tempo de Deus de dar um líder a essa nação. Mas Deus ouve o clamor.
e diz a Samuel para ungir a Saul como rei. E quando Samuel unge Davi, e quando Samuel unge a Saul como rei, o Espírito de Deus apossa-se de Saul. E Saul começa a vencer em nome do Deus vivo todas as batalhas, todas as guerras. Mas à medida que Saul vence as guerras, vence as batalhas, ele começa a se esquecer que não é sobre ele, mas é sobre o Deus que havia em sua vida. E ele manda fazer um monumento, manda fazer uma escultura em sua própria homenagem. E então Saul começa a se afastar de Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, o poder do Todo-Poderoso habita sobre ele. E o momento em que Saul começa a se engrandecer, a se afastar de Deus, ele começa a ter a tribulação de espírito, tem a sua alma perturbada. Olha, os bens materiais satisfazem a carne humana, mas não é capaz de satisfazer a tua alma, por isso que não traz felicidade. Quando nós adquirimos um veículo, nós chegamos em determinado lugar mais rápido, sem fazermos esforço físico. Por isso satisfaz a carne, mas não satisfaz a alma. Quando nós adquirimos uma casa, ela satisfaz a carne, mas não consegue satisfazer a alma. Você vai ter um abrigo para a sua carne, não para a tua alma. E Deus, Ele é o único que pode preencher o vazio existencial. Ele é o único que pode preencher a alma, porque nós fomos criados para Ele, por Ele são todas as coisas. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, para a sua glória nos criou. E em Isaías 1:19 está escrito: se o povo ouvir a sua voz e obedecer, comerás o melhor dessa terra, pois Ele conhece as nossas necessidades. Ele é poderoso para fazer mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Saul então começa a se afastar de Deus. E quando era para conduzir uma guerra, somente o sacerdote poderia oferecer sacrifício. E ele se apressa, ele oferece o sacrifício no lugar do sacerdote. E quando Samuel chega, Saul diz: olha, eu ofereci o sacrifício porque o povo se apressou. Eles começaram a se dispensar, eles não queriam mais esperar. E Samuel avisa a Saul, diz: Saul, tu lutarás contra o reino, e esse reino ninguém poderá ser poupado. Não poupe nada e nem ninguém, porque o reino seria derribado pelo Senhor. E Saul faz o quê? Ele desobedece a voz do Senhor, e ele poupa o rei dos amalequitas. Ele poupa também os seus melhores animais. E quando Samuel chega e escuta o barulho, ele diz: que barulho que é este que eu não entendo? Este barulho é do rei dos amalequitas, e este outro barulho são dos seus animais.
E Samuel diz: porque desobedeceste à instrução do Senhor? E ele diz: não, os animais que eu poupei é para oferecer sacrifícios ao Senhor, é para oferecer sacrifício a Deus. E Samuel disse a ele: melhor é obedecer do que sacrificar. E agora Saul tem a tribulação de espírito, não tem paz, não tem mais alegria, não tem o gozo do Espírito Santo. E quando Saul se afasta da presença de Deus, Samuel começa a clamar. Samuel se dispõe a orar, e ele clama, ele ora, ele intercede por Saul. E o Espírito de Deus diz a Samuel: porque clamas, porque ora por Saul, o meu espírito também não se alegra mais dele. O meu espírito já o tem rejeitado. Vá à casa de Jessé, porque ali eu tenho um escolhido para ser o novo rei de Israel. E Samuel obedece à voz de Deus. Ele vai até a casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, é apresentado o teu filho, Eliabe. E quando Eliabe chega, aquele homem alto, homem de guerra, e Samuel olha para ele, e o Espírito de Deus diz: não olhe a aparência, Samuel. Sabe o que Deus está dizendo? Ele transforma vaso que aos olhos do humano não parecia ter virtude, não parecia ter valor, em valor. Deus é aquele que transforma vida e histórias. E trago a Samuel todos os filhos de Jessé, 6 filhos. E Samuel disse: acabou os seus filhos, Jessé. E ele disse a Samuel, a um outro, o mais moço, que está no campo apacentando as ovelhas. E Samuel diz: traga ele aqui, porque não assentaremos à mesa enquanto ele não vier. E quando chega Davi, aquele menino moço de pequena estatura, mas de boa aparência, ele era ruivo. E Deus disse a Samuel: é este a qual eu tenho escolhido. E Samuel unge Davi. E quando Samuel unge Davi, o Espírito de Deus apossa-se de Davi. E no palácio, na casa de Saul, Saul está atribulado. E os seus servos percebem e dizem: olha, lá na casa de Jessé há um filho de Jessé que toca a harpa e é usado por Deus. Saul então manda chamar Davi. E Davi agora, ele se reveza entre o palácio e a casa de seu pai. E ele começa a tocar a harpa. E quando ele toca a harpa, aqueles espíritos maus param de atribular Saul. E quando ele vai levar alimento para os seus irmãos, ele vê o gigante Golias afrontar o povo de Deus. E ele não suporta aquilo. E disseram a Davi que já durava mais de 40 dias. E Davi
agora é apresentado a Saul, e Davi diz: olha, quando eu estava no campo, apacentando as ovelhas de meu pai, um leão e um urso ia devorar, e eu os matei, e em nome do Senhor eu irei a este gigante, em nome do Deus de Israel. E quando Davi se apresenta do gigante, o gigante debocha de Davi e diz: quem é este circunciso que vem a mim com pau, que vem a mim com pedra, achando que eu sou um cão para que venha me afrontar? Hoje mesmo eu darei a sua carne às aves dos céus. E Davi diz: olha, você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, você vem a mim com escudo, mas eu irei a ti em nome do Deus de Israel. E hoje eu darei a sua carne às aves do céu. E Davi pega da funda, Davi pega da sua pedra, e o que parecia impossível aos olhos humanos, ele acerta a testa do gigante, e o gigante cai morto. E Davi é apresentado agora a todas Israel, começa a ouvir falar sobre o menino que venceu o gigante, e isso chega aos ouvidos de Saul, e Saul agora tem entendimento, Saul tem conhecimento que aquele menino é o ungido, é o escolhido de Deus para reinar sobre Israel. E Saul agora, preocupado com seu título de rei, preocupado com seus bens, seus pertences, começa a perseguir Davi para o matá-lo, e manda matar todos os profetas. E Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas Davi não o mata, e diz: ninguém pode tocar no ungido do Senhor. E quando Saul vai para uma dessas guerras, os seus filhos são mortos à espada, e ele teme ser morto à espada. E o que Saul faz? Ele se lança na própria espada e é morto. E Davi agora é anunciado em todo o território, em toda Israel, ungido e agora proclamado rei de Israel. E Davi, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele vence todas as batalhas em nome de Deus. E quando ele vence uma batalha, ele louva, ele adora, ele exalta o nome do Senhor, porque ele sabe que não é sobre ele, mas é sobre o Deus que há na vida dele. E depois de um ano do seu reinado, Davi escreve uma carta e manda Urias entregar a Joabe. E Urias entrega essa carta a Joabe. E nessa carta está escrito que é para colocar Urias à frente da guerra, para ele ser morto à espada dos inimigos, e é para o deixá-lo sozinho. E Natã é enviado para falar com Davi. Isto relatado em 1 Samuel, em 2 Samuel, capítulo 12. E Natã diz a Davi, olha, havia em uma cidade um homem rico e o outro pobre.
E o homem rico, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos bois. E o pobre não tinha coisa nenhuma, apenas uma cordeira, que no seio da sua casa com seus filhos dormia, e nos seus braços dormia. Da sua água bebia e do seu bocado comia. E um certo viajante vindo a essa cidade, o homem rico pega essa única cordeira deste homem pobre e entrega e prepara para este viajante. E Davi fica irado, Davi se indigna e diz: quem é este homem? Ele deve ser morto, e o homem pobre deve ser restituído 4 vezes mais. E Natan diz: olha, Davi, este homem é você, porquanto colocaste Urias à frente da batalha para ser morto pela espada dos seus inimigos. A espada também não sairá da tua casa, e os seus inimigos serão o da sua própria casa, que se levantarão contra ti. A ti foi dado todos os bens de Saul. O pecado que parecia oculto, ele será exposto perante Israel. A ti foi entregue todos os bens do teu Senhor, inclusive as suas mulheres. E de ti será tirado todas essas mulheres. E Davi diz agora: pequei contra o Senhor. E Natan diz: Davi, para que isso te sucederá, isso te suceda, para que os inimigos não blasfemem. E os filhos que te nasceu, este morrerá. E quando Natan sai da casa de Davi, Davi agora se prostra na terra, começa a orar, começa a oferecer jejum, ele começa a clamar, e os seus servos o observam, os seus servos lhe olham. E passados 7 dias, o filho sofre uma doença grave e morre. E os servos diz baixinho entre eles: o que sucederá? Pois quando a criança era viva, ele não comia pão, ele não bebia. Nós demos a mão para levantá-lo da terra e ele não levantou. E Davi, ouvindo essas coisas, ele diz: por acaso a criança morreu? E eles então confirmam para Davi a morte da criança. E Davi agora levanta da terra, vai para a casa do Senhor e o adora, oferece culto ao Senhor. E os servos de Davi se dirigem a Davi: Davi, eu não entendo, nós não compreendemos. Porque quando a criança vivia, você não comia pão. Agora que a criança morre, você se levanta, você come pão. E Davi diz: olha, quando a criança era viva, eu clamei pela misericórdia de Deus, eu orei, eu jejuei. Agora com a criança morta, eu não poderei, ela não poderá vir até a mim, mas eu me levantarei e irei até a ela. E Deus concede a Davi, juntamente com Betseba, o segundo filho.
a qual Samuel o apresenta, e Davi dá a ele o nome de Salomão, a qual o Senhor o amou. E Davi escreve esta oração no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria e o gozo da tua salvação. Porque Davi sabia que não era sobre ele, mas era sobre Deus, e sabia a importância do Deus vivo em sua vida, e está dizendo: olha, retira de mim a coroa, retira de mim o trono, mas não retire de mim, ó Senhor, o teu Espírito Santo. Em Apocalipse 22:16, o apóstolo João relata a palavra de Jesus, que diz: eu sou a geração e a raiz de Davi. Porque no início Deus nos pegou do barro. Nós fomos criados do barro, e Ele moldou este barro à sua imagem e à sua semelhança. Mas pelo pecado esse barro se quebra a comunhão. Mas Jesus Cristo vem e restaura este vaso, porque pelo sangue do Cordeiro nós fomos purificados. Pelo sangue de Jesus Cristo, Ele molda o vaso quebrado conforme o teu querer, ou seja, conforme a tua vontade, e não vivemos mais segundo a carne, não vivemos mais de acordo com a nossa própria vontade, mas com o querer de Deus em nossa vida. E Deus faz de nós nova criatura. Agora nós temos salvação física, porque aonde nós pisarmos há um exército de anjos ao nosso redor. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Em Romanos 8, e agora nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Olha, para Deus não há impossível. O que te impede de ter um encontro, de ter comunhão com Ele? Saiba que enquanto a vida é esperança, arrependa-se, e Ele vai moldar este vaso. E neste momento eu passo a palavra ao pastor e agradeço a oportunidade da qual me foi concedida.